Olá, caro cursista! Seja muito bem-vindo à disciplina de Princípios de Tecnologia Industrial. Meu nome é Kátia Aniele Lopes, sou graduada em Tecnologia em Segurança no Trabalho, especialista em Educação Especial e técnica em Segurança no Trabalho. Ao iniciar essa disciplina, é importante entender que os conhecimentos adquiridos aqui serão de grande importância para a sua futura profissão, pois um dos grandes campos de atuação do técnico de segurança do trabalho é o setor industrial, seja ele do ramo alimentício, metalmecânica, automobilístico, petroquímico, dentre outros. Caro cursista, neste módulo vamos conhecer os princípios da tecnologia industrial, ou seja, toda a parte conceitual e prática envolvendo o setor maquinário e uma empresa. Conforme a ementa, máquinas e equipamentos, medidas de prevenção e expensão, classificações, tipo e características, dispositivos de segurança, caldeira e vasos de pressão, segurança em processo de fabricação e conformação mecânica. Observamos que a ementa é ampla, mas fundamental para ampliar o seu conhecimento em uma área tão específica do setor produtivo. Nas nossas aulas, tenha sempre em mãos papel e caneta, para que você possa anotar todas as dúvidas que forem surgindo e, em seguida, postá-las nos fóruns pertinentes. É muito importante a sua participação e interesse, principalmente para a sua formação profissional. Ao iniciar as suas atividades em uma indústria, uma de suas primeiras tarefas será a de conhecer todo o processo produtivo da empresa, sua tecnologia, matérias-primas, máquinas e equipamentos, instalações, ferramentas, trabalhadores e equipes de trabalho. Além disso, você vai precisar reconhecer os riscos envolvidos nos processos industriais e verificar a existência de programas de prevenção. A cada dia que passa, os processos produtivos e os avanços tecnológicos vão sendo aprimorados pelo homem, o qual utiliza seus conhecimentos técnicos e científicos, adquiridos em séculos de aprendizado, na solução de problemas. Dentre os problemas gerados pela evolução tecnológica está o fato de que o homem vem sendo substituído pela máquina e, consequentemente, perdendo espaço no mercado de trabalho, ocasionando sérios problemas sociais. Além deste, existem os incontáveis problemas ambientais que afetam a biodiversidade do nosso planeta. O homem já se deu conta de todas essas questões, advindas desse avanço tecnológico. Para tentar minimizá-las, tem elaborado leis e normas que devem ser observadas e implementadas por todos os locais de trabalho. A segurança é a característica que buscamos em todas as atividades que desenvolvemos. Neste sentido, entenda-se que temos a necessidade natural de desenvolver, trabalhar e produzir com condições seguras, para que a nossa integridade física e emocional seja preservada. E é algo a ser alcançado e desejado por toda organização que admite o trabalhador como empregado. Uma vez que a condição de confiança contribui para o bem-estar do colaborador, esse mesmo sentimento é diretamente vinculado aos produtos gerados, produzidos e ofertados por essa organização. A segurança contribui para o bem-estar da organização por meio de duas orientações: treinamento e proteção. O treinamento é um processo de desenvolver a aptidão no empregado de métodos seguros de trabalho e na aplicação de práticas seguras durante o desempenho das tarefas. No período da Revolução Industrial, o trabalhador era visto apenas como uma forma de retorno de investimento para o empregador e tinha todos os seus direitos desrespeitados e negligenciados. No entanto, essa péssima condição de trabalho eram aceitas em decorrência da falta de oportunidade e pela necessidade de sobrevivência desses indivíduos. As condições de trabalho retratavam o valor que o trabalhador tinha para os empresários, ou seja, o operário era visto apenas como um complemento vivo de um mecanismo morto.
A vida do trabalhador era exposta a diversas situações de risco e a agentes insalubres e perigosos. Muitos acidentes com máquinas acontecem por falhas nos processos operacionais, falta de prevenção e muitas vezes por ausência das inspeções destes maquinários. É preciso compreender que muitas empresas utilizam máquinas obsoletas que vitimaram inúmeras pessoas e que ainda estão operando nos ambientes laborais. Por isso, é preciso identificar esses pontos de perigo e propor soluções, correções para essas máquinas e equipamentos. É o caso dos dispositivos de segurança. Os mesmos têm a finalidade de garantir a segurança do trabalhador na operação da máquina, ou seja, o dispositivo de segurança será projetado de acordo com o risco que a máquina ou equipamento oferecer ao trabalhador. Outra situação de risco presente em muitas empresas é a utilização das caldeiras e vasos de pressão. A falta de manutenção pode ser fatal. É preciso conhecer os riscos e verificar a forma como essas estruturas estão sendo utilizadas, para que não coloquem em risco a vida e a integridade dos trabalhadores. Assim sendo, para que você possa compreender o funcionamento daquela e de demais empresas, nessa disciplina, você conhecerá alguns princípios de tecnologia industrial. Ou seja, a partir de agora, você vai conhecer alguns dos processos de fabricação e as máquinas e equipamentos componentes utilizados na indústria, assim como muitos outros conceitos importantes. Cabe ainda destacar que, infelizmente, o número de acidentes de trabalho envolvendo máquinas e equipamentos no Brasil é muito grande, os quais também são responsáveis pela mutilação e morte de muitos trabalhadores. Os custos com acidente do trabalho são sempre maiores que o investimento em proteção. Quando se fala em segurança, deve-se atentar ao fato que é um investimento ao longo prazo. As empresas que subestimam os riscos não têm noção que o valor monetário de correção e os custos indenizatórios em decorrência de um acidente são potencialmente maiores que o gerenciamento desses mesmos riscos no local de trabalho. As consequências dos acidentes do trabalho envolvendo máquinas e equipamentos são diversos, sendo perdas por danos a pessoas. Trabalhador acidentado será indenizado. Essa indenização cabe também a terceiros que foram envolvidos no acidente. Essa mesma indenização refere-se também no tratamento do indivíduo acidentado durante todo o período necessário, incluindo todo o atendimento médico hospitalar. Perdas relativas a aspectos legais, honorários jurídicos, despesas como hora extras, treinamento de outro profissional, aposentadorias, seguros, infrações relativas à saúde e segurança do trabalho, perdas em equipamentos, reparo, substituição de máquinas e equipamentos e perdas materiais, danos com as matérias-primas, danos à edificação e à estrutura onde ocorreu o acidente. No mesmo sentido de perdas econômicas, é importante considerar as perdas no aspecto técnico, perda de uniformidade e o aumento da possibilidade de erros na produção, redução no rendimento produtivo, atrasos na produção e na entrega de produtos, perdas no aspecto humano, baixa no moral, na condição física e psíquica dos trabalhadores, possíveis dificuldades na reinserção laboral do acidentado, perdas familiares decorrentes dos cuidados com o acidentado, perdas pelos envolvidos no acidente, parada na produção e na demanda de um período de afastamento, por parte dos companheiros de trabalho, para socorro direto e indireto aos envolvidos, para informarem-se do ocorrido, por razões emocionais e de outras naturezas, por parte dos superiores e hierárquicos, para socorro direto e indireto aos envolvidos, para estabelecer a normalidade e a ordem, bem como para a elaboração de relatos sobre o ocorrido,
para selecionar e treinar substitutos quando necessários, para investigar o acidente e elaborar estratégias que visam evitar a reincidência do evento, para atender os acidentados e seus familiares, para acompanhar procedimentos legais e assessorar as decisões das empresas referentes a estes, para redução da atenção ao desenvolvimento regular das atividades desempenhadas pelos demais trabalhadores. E, por fim, as perdas de mercado, responsabilidade civil por fato do produto e outras atribulações da empresa em relação ao Código de Defesa do Consumidor, indenizações e penalidades pelo não cumprimento de acordos estabelecidos, devoluções e reclamações dos clientes. Conforme apresentado, as consequências de um acidente não são apenas financeiras, mas envolvem diversas outras variáveis que se transformam o cenário da empresa. Ou seja, o acidente modifica a estrutura da empresa, em todos os aspectos, e ainda modifica a imagem da empresa perante o mercado e a sociedade. Quem você acredita que paga por um acidente de trabalho? A resposta é simples: todos nós. Os custos de um acidente recaem sobre o governo, empresa e sociedade. Assim, ao conhecermos os nossos direitos, enquanto trabalhadores, estamos lutando para a diminuição de acidentes e, como consequência, o fato de termos que pagar por negligências e imprudências de terceiros. Segurança precisa se tornar um hábito dentro das organizações. Não justifica uma empresa pagar por um erro, sendo que esse poderia ter sido facilmente evitado ou neutralizado. Há um conjunto de ações que podem ser realizadas. Há um baixo custo para mudar os costumes e as tradições que fazem parte do dia a dia dos trabalhadores de uma empresa. Para instalar uma nova cultura nas organizações, é preciso que esse processo tenha início ainda no processo de seleção e contratação da mão de obra. O trabalhador leva para o trabalho as alegrias, frustrações, medos, ansiedades e até mesmo problemas para o local de trabalho. Um exemplo dessa situação, imagine um mecânico realizando a manutenção de uma máquina. Olhando a situação, pode até parecer algo comum, mas quando esse trabalhador sai de casa preocupado com dívidas e no decorrer da tarefa continua com a mesma preocupação, tirando a atenção do foco principal, que é o trabalho, o evento danoso provavelmente acontecerá, ou seja, o acidente. O funcionário, por um descuido, poderá facilmente esquecer de desenergizar a máquina e aí entrar na estatística dos acidentes de trabalho. É impossível pensar que o trabalhador chega ao local de trabalho sem preocupação e com a atenção voltada apenas para a atividade que realizará. Isso é humanamente impossível. Temos as nossas limitações físicas, psicológicas, anseios e uma vida social que nos acompanha ao nosso local de trabalho. Dessa forma, o que precisa ser feito é oferecer condições seguras de trabalho, prevendo as falhas humanas e considerando as limitações do indivíduo. Quando o posto de trabalho é organizado e projetado nessa visão, o acidente não acontece. Logo caberá a você, futuro técnico de segurança, entrar nessa importante missão, prevenir acidentes e disseminar a cultura prevencionista entre empresários e trabalhadores. Dessa forma, estude bastante, aproveite cada momento do seu curso e dedique-se ao máximo para que sua formação seja completa e de excelência, principalmente no que se refere aos princípios de tecnologia industrial. Então é isso, até a próxima, um grande abraço e até mais!